Estou, Tiago. Estás sem som, pá. E agora? Andamos nisto há 2 anos e nunca fazemos uma entrada perfeita. Nunca vai dar. Nunca, pá. Impressionante. Então, meu, Então, está tudo? sim, está tudo. David Hume hoje? Pois, vamos lá ver o que é que vai sair daqui. Não estava fácil, pá. Começamos a tentar fazer isto antes do Natal, não foi? Sim. Pá, porque pronto. Mas esta semana compensamos. Achas que dá para fazer aí uma... David Hume merece aí umas 3, 4 sessões, não? Pelo menos 3, Sim. não é? Pelo Mais menos 3. é. Arriscávamos a aquele 6 de moda, pá. Não, o David Hume nunca sai. Acho difícil. Acho que o David Hume uma vez vi pá, não sei qual é a credibilidade daquilo, mas pronto. Mas vi uma frase no Facebook, por isso já estás a ver como é que isto vai. Então é credível. Então é muito credível, não é? Que dizia que o David Hume é o filósofo que os filósofos preferem. Sim, é verdade. Houve um concurso não, uma votação, é verdade isso. Atenção, não é? Que É, dentro dos filósofos, não é que eles sejam mais conhecido ou aclamado. o que mais influenciou o trabalho deles, não é? O que mais influencia o trabalho deles. David Hume, que viveu há 250 anos, é impressionante, não é? Exato, sim. Mas é impressionante ler o que ele escreveu. É impressionante. Opa, Eu já disse isso acerca de Descartes no último live e acho que vou-me repetir um bocado. Quando abordarmos agora os clássicos, acho que me vou repetir um bocado. Porque eu fico sempre muito impressionado. Com os clássicos, eu fico sempre muito impressionado. Foi o que eu disse num podcast que fiz agora sobre o David Hume. Sinto-me atrair o Spinoza, porque eu estava completamente entusiasmado com o Spinoza e de repente agora começo a ler o David Hume. Não, este é que é. Mas pá, eu sempre fui assim, toda a minha vida fui assim. Começo a ler sobretudo estes grandes e é este, descobri. É que são tão, exato, são tão brilhantes e são tão ousados e são tão penetrantes, não é? Que parece, enquanto estamos a ler, parece que está lá tudo. Depois a coisa não é bem assim, não é? O Hume tem essa coisa que o Spinoza não tem e o Descartes não tem. É que, claro que ninguém renega o Spinoza e o Descartes, não é? A importância deles e aproveitamos algumas coisas deles, sobretudo talvez do Descartes, mas o Hume é relevante para o trabalho que é feito hoje em dia ainda. Isso é que é incrível, não é? Não é só os fundamentos que ele lançou, como o Descartes fez, ou algo assim, ou não são só as intuições do Spinoza que são aproveitadas por alguns filósofos e cientistas, como o Dennett e o Damasio, não é? Que aproveitaram aquela ideia da mente e corpo como duas faces de uma mesma moeda, algo assim. Mas o trabalho do David Hume é ainda pertinente e é trabalhado e é criticado, e não, por isso é que eu estava a brincar quando disse que arriscarmos aquele 6 de moda, porque de certeza que não vai sair tão cedo de moda, provavelmente é inultrapassável, provavelmente o que ele disse acerca de, não vamos falar já disso, mas algumas coisas do que ele disse, e que vamos ver lá mais para a frente, ainda hoje parece-me, poderão ser inultrapassáveis ainda, não é? Sim. Exatamente, é isso. Pois, eu ia dizer quais algumas questões, mas se calhar é melhor. Pois, nós estamos a trabalhar a questão estamos a trabalhar a questão do suspense, não é? Para manter as pessoas ligadas a isto, e vamos tentar ser mais, nós estamos a tentar tornar-nos profissionais da coisa, repara, não era? Nós nos primeiros lives ficávamos 35 minutos ou 40 até decidir o tema, nós agora já sabemos, pelo menos já decidimos de antemão o tema. Exato. E já temos mais ou menos uma estrutura, sabemos o que vamos falar hoje, né? Que são as 3 primeiras secções da investigação sobre o entendimento humano. Não sei, queres fazer a apresentação do Hume? Eu acho que tu tens mais jeito para isso do que eu. Eu gosto de ir logo. Sou mais coscovilheiro. Eu vou logo às. Pronto. Não sei. Olha, digo já que não li nenhuma biografia extensa dele. Encomendei agora um livro que não é bem uma bibliografia, mas é sobre o iluminismo escocês e fala do Hume e de uma série de outros autores, não só autores, mas também cientistas e engenheiros e por aí fora, e aí pode ser que eu aprofunde mais um bocadinho dele. Do Hume, sei o que vem nas
nas introduções dos livros dele. Pois. Claro, e a omnipresente página da Wikipédia, que não me parece má de todo, digo-te já, sobretudo a versão inglesa, não me parece má de todo. Normalmente estas páginas, sobretudo quando é de pessoas mortas, não é? Aquilo corre bem. Quando são pessoas vivas e polémicas, o pessoal anda lá a mexer e aquilo... Mas quando são pessoas mortas e aquilo já está mais, e a história já está mais ou menos sabida, a Wikipédia acerta, não tenho problema nenhum em ir à Wikipédia. Olha, foi aí que eu descobri que ele nasceu a 26 de agosto de 1711 e morreu a 25 de agosto, pá, já viste? De 76, um dia antes de fazer 65 anos. Em 1711 até quando? Até 1000? Morreu com 65 anos. Ok. 11 até 1706. Okay. Pois, Nasceu em Hamburgo, que é outro facto curioso. Foi para a universidade com 11 anos. Foi para a universidade. Ele era sobredotado, o David Hume? A mãe dele dizia que ele tinha, na altura não havia essa palavra, não é? Mas dizia que ele tinha uma mente desperta. Uma mente. Mas o normal era 14, portanto ele só estava 3 anos à frente. 14. Olha, eu estou a ouvir um bocado aos solavancos. Já... Ah, é? É. Outra vez? A tua net, não sei se é minha, tu estás-me a ouvir aos solavancos. Não, estou a ouvir bem. É, pois. Estou a ouvir bem. Eu acho que é daí. Olha, dá-me só um segundo que eu tenho que ir beber água. Tá bem? Vai lá. Já bem. Ok, a água estava fresquinha? Estava. Tinha que... Olha, uma coisa lá estava a dizer, então ele entrou com 11 anos para a universidade, o normal era 14, portanto seria sobredotado, não sei, mente desperta pelo menos. E ele é conhecido por ser ateu, se bem que não é certo que ele tenha sido um ateu, mais um agnóstico, talvez, pelo menos um ateu em relação ao Deus teísta, não é? Aquele Deus das religiões, sim. Agora, se seria um deísta, não é? Alguém que acreditasse noutro tipo de ser ou de entidade, julgo que não é seguro. Mas uma coisa que não tem nada a ver com isto, ou até tem, ele nasceu em 1711, repara, não é? Portanto, a última mulher, ele nasceu na Escócia, em Edimburgo, a última mulher queimada viva como bruxa foi em 1727. 1727. Portanto, ele vivia numa altura complicadíssima. Não é? Pois, exato. Portanto, alguém que se arriscasse a pensar diferente, arriscava-se a ser queimado vivo. Pois é, pois. Sim. Portanto, é impressionante. É para vermos como ele depois teve algum cuidado na publicação de algumas obras, sobretudo aquelas onde criticava mais a religião. Temos que perceber que ele não tinha medo de ser cancelado no Facebook. Ele tinha medo de ser queimado vivo. Sim. E é isso, nós já tínhamos visto isso no Descartes, que ele, digamos, as primeiras meditações, nós temos 6 meditações, não é? Aquele livro que nós analisámos aqui. Sim. E nas 2 primeiras meditações, aquelas 2 são muito corajosas. Pronto. Sim. Depois parece que existe aquela terceira meditação. Nós nunca vamos saber se aquilo é uma forma do Descartes. Pode ser uma mistura, não é? Uma mistura entre aquilo que ele sinceramente acredita e aquilo que era suposto ele fazer naquela altura, não é? Pronto. Exato. Porque, porque as 2 primeiras meditações são de um ceticismo. Aliás, não há ceticismo tão radical como aquele até. Nem o próprio David Hume, assim, em tão poucas páginas, consegue ser tão radical no seu ceticismo. O David Hume seria um cético mais moderado, não é? Sim, eu estou a dizer a primeira meditação, não é? A segunda já tens o cogito, pronto, mas na primeira meditação em que ele chega ao ponto de imaginar o gênio maligno, ele não só pondera a hipótese de Deus não existir, como nessa hipótese do gênio maligno, pondera a hipótese daquilo que nos controla realmente é um anti-Deus, é uma espécie de... Tens que deixar o Descartes para trás. Agora temos que nos dedicar ao David Hume. Eu só estava agora queria fazer agora a ponte para o David Hume, porque eu na altura já achei
de uma coragem imensa isso. Colocar a hipótese dessa maneira. Chega-se ao David Hume e já fico sem palavras. Porque o David Hume, imagina, para mim o Descartes é uma espécie de cético, mas não consequente com o seu ceticismo. Isto é um cético metódico. É um cético que usa o seu ceticismo, mas como uma espécie de trampolim para ele erigir, se quiseres, aquele sistema que nós conhecemos. Mas o David Hume não. O David Hume é um cético que é consequente, pelo menos na sua filosofia, com o seu ceticismo. Ele não é só consequente depois quando ele nos diz que na vida prática nós não podemos ser céticos daquela maneira, porque senão não fazemos nada. Pronto. Mas quando ele começa, quando ele duvida de Deus, quando ele duvida dos milagres, quando ele duvida dessas entidades sobrenaturais, não há em David Hume nenhum ponto em que ele revogue, em que ele tenta atenuar essas dúvidas. Pelo menos no livro que vamos analisar agora, atenção, porque ele depois tem há outras, por exemplo, no outro livro, que é o Diálogos sobre a Religião Natural, ele aí usa um artifício para que é pôr na voz indireta as ideias mais radicais. Mas neste livro que vamos analisar, o que é impressionante é que ele, em pleno século XVIII, em, sei lá, 1730, não sei quando é que este livro foi escrito, 1700 e quê, não sei. Estás a falar de qual? Das investigações? Das investigações, sim. As investigações são de 48. Ok. Investigação sobre entendimento humano em 48. Ele escreveu, foi o tratado uns 10 anos antes, talvez. 10 anos antes, ok. Pois. 39, pronto, parece. Pronto, mas neste tratado, ou nestas investigações, lá está, enquanto em Descartes tu vês dúvida, mas se quiseres depois mitigação da dúvida, tu no David Hume não vês isso. Aliás, isso, pronto. Nós vamos ver porque, isto é, ele acaba até o livro de uma forma bastante paradigmática, que eu agora não vou... Não faças isso, relaxa, rapaz, espera aí. Deixa-me pôr-te um freio, porque senão esgotamos tudo no primeiro podcast. E isto é para durar 3. Pronto, já está tudo dito, não é? Sim. Não, mas essa parte do ceticismo fizeste bem em chamar a atenção até e distinguir do Descartes. E o Hume até será mais corajoso, porque o Hume estava envolvido naquela empreitada científica que veio do Francis Bacon, do Galileu e do Newton. Ele queria trazer isso para a mente e de repente parece que, seguindo as conclusões das suas premissas e dos seus argumentos iniciais, deita aquilo tudo por terra. Portanto, a coragem foi enorme, não só por desafiar a religião, mas por desafiar a própria pertinência do empreendimento científico, não é? Sim. Pronto, só para seguir então um bocado aquela questão da feitiçaria e da coragem dele, não é? E ele foi pelo menos um agnóstico até à morte. É dele aquela famosa ideia de que não vou temer a morte, como também não temia os milhões de anos, não sei se usou o termo milhões, mas toda a eternidade antes de eu nascer. Portanto, ele não acreditava na imortalidade da alma, portanto seria um vazio, só que era tão aterrorizador quanto, ou tão pouco aterrorizador quanto todo o tempo que precedeu o seu nascimento. Portanto, acho que há umas descrições de pessoas que o foram visitar no leito da morte, até à última, o Boswell, que era amigo daquele do Samuel Johnson, que era um arqui-inimigo do David Hume, e que quis até à última saber se ele se arrependia e se convertia ou não, e acho que ele até à última manteve-se impávido e tranquilo e sempre a rejeitar o consolo da religião. Portanto, mais uma vez é a prova de um caráter especial, não é? Sim. Ele foi votado, tinha aqui essa indicação, ele ganhou essa votação entre os filósofos, não entre o público em geral. Acho que houve uma votação parecida da BBC Radio há uns tempos, e o filósofo mais influente foi o Marx, o que faz sentido, não é? Para as pessoas comuns, não é? Para quem não está preocupado com o problema do conhecimento e da episteme e da origem das ideias, se calhar o Marx é bem mais influente do que o David Hume. Mas para quem está na academia, parece que o David Hume foi o filósofo que mais influenciou o seu trabalho. E depois, claro, temos o Kant, não é? O Kant, só temos o Kant porque temos o Hume.
Aliás, Exatamente. só temos o Kant acordado porque temos o Hume. Pois, exato. Sim, sim, Olha, sim. vamos deixar esta assim para o nosso episódio de Kant. Quem não é da filosofia vai ficar a pensar, mas o que é que isto quer dizer? Só temos o Kant acordado. O Kant, se não fosse o David Hume, tínhamos um Kant sonâmbulo, basicamente. Mas para saberem Sim, isso, tem que esperar mais um. Nós estamos a caminhar para lá, vamos chegar ao Kant. Não é? sim. Mas há a questão do ceticismo, que falaste há pouco. Portanto, ele não, ceticismo em relação a quê? Em relação ao otimismo na razão. Não é? Ele dizia, esse otimismo todo que vem de Descartes, Spinoza, depois Leibniz, não é? Wolff, todos aqueles que eram completamente crentes no poder da razão, então o Spinoza nem se fala, não é? Nós poderíamos identificar-nos com Deus e com o todo através da razão, e ele dizia que isso era indefensável. Não é? Então não vamos dizer porquê, mas o ceticismo dele vem daí. E depois há o pormenor da touca. O que é que achas da touca do David Hume? A touca do David Hume. Eu vou-te pôr aqui a touca do David Hume, tenho que te explicar aqui a touca do David Hume. Tens que me explicar. Ora, vê lá. Consegues ver aqui, quem está a ver, sim. aqui no Facebook Sim. e no YouTube, estás a ver esta imagem? Estou. Conhecias Então, esta imagem ou não? Conhecia, mas nunca refleti muito sobre ela. Nunca achaste estranho, pá. Eu sempre olhei para. Lá está, eu sou mais cuscovilheiro que tu, pá. Tu vais às ideias, eu vou às pessoas. Olha-me aquilo, para que é que ele tem na cabeça, pá? Então, descobriste? Quem estiver curioso, vá à página da Wikipédia do David Hume e veja esta espécie de touca ou turbante. Eu achava que era um turbante ou alguma coisa qualquer. Naquela altura, século XVIII, não é? Havia pelo Novo Mundo e pelo Oriente e por aí fora, e achava que ele tinha posto aquilo na cabeça para brincar ou algo assim. Eu sabia que ele era um caráter assim mais jovial do que o filósofo normal. Compara esta pintura com a do Leibniz. Conhece a do Leibniz? Parece um rei ou um príncipe com aquelas cabeleiras encaracoladas, aí os folhos na camisa, por aí fora. E o David Hume aparece-nos assim. Pelo que eu percebi, isto era o traje que isto não era uma touca, era um chapéu de veludo que os homens mais abastados usavam em casa. Isto é a roupa confortável que ele usava em casa, é a roupa de trabalho, basicamente. Isto é a roupa de trabalho dele. É a roupa de trabalho. Como um artesão tem uma bata, um macacão, ou o que seja, ou uma capa, o David Hume era assim que ele trabalhava. E era assim que ele se decidiu. Eu achei este pormenor interessante, foi assim que ele se decidiu apresentar às pessoas. Mas ele era um homem abastado? Ele era rico? Não, ele era de famílias ricas, mas a ele não chegou dinheiro nenhum. Chegou-lhe uma pensão, inicialmente, na juventude. Tanto que ele foi viver para a França, que era mais barato na altura. E sabes para onde é que ele foi viver? Para La Flèche. Diz-te alguma coisa? Não. Onde estudou o Descartes. A sério? Estudou, teve lá, tinha uma alta biblioteca, falava com os padres jesuítas e viveu lá durante os anos porque a renda era mais barata. Mas já viste, se tu quiseres ser um filósofo famoso, vai para La Flèche. A probabilidade é muito maior do que no Porto. Acho que sim. O Descartes, quando é que morreu, sabes? O Descartes? 600 e... agora assim de repente, deixa ver... 630, 40 foi quando ele publicou, 670, aí por aí. Morreu lá foi na Suécia, não é? Lá no frio. Ok. Então ainda os separam uns aninhos. Sim, mas era famosíssimo já. Sim. Aliás, o Descartes ficou famoso em vida, não é? Sim, ficou famoso. Sim. É? E depois ele viveu entre. Ele não era rico, perguntaste se ele era rico, a família era rica, mas ele tinha uma pequena pensão, depois teve que trabalhar para sobreviver. E ficou rico depois pelos cargos que ocupou, chegou a ser subembaixador ou vice-embaixador em Paris, e depois ficou famoso, até como historiador, vendeu uma história de Inglaterra que lhe rendeu imenso dinheiro, portanto ele acabou a viver bem. Nasceu na Escócia, depois passou por Londres, foi viver para Paris, conheceu o Rousseau, imagina, zangou-se com o Rousseau, que acho que o Rousseau exato, sim. Era meio doido. Era meio doido, não é? Era meio doido. Mas exato. E depois voltou a Edimburgo. A ideia que dá é que ele, quando começou a produzir na juventude, na Escócia, era tido como, portanto, a Escócia era assim uma espécie da província de Inglaterra e era tido como um intelectual de província, não é? Em Londres era visto dessa forma. Em Edimburgo, na casa dele, era visto como um agitador, um ateu, um pagão, ou lá o que é que seria. E em Paris acho que ele fez sucesso.
Quer dizer, alguém vem de fora. Sabes como é que é quando chegas a um grupo novo, ninguém te conhece e de repente és o maior e no teu grupo ninguém te atura? Um bocado assim. Olha, foi uma boa jogada então. Foi um bocado assim com o David Hume, acho que ele fazia lá um sucesso, então entre os iluministas lá da altura, não é? Os enciclopedistas, o Diderot, o D'Alembert, por aí, acho que leram-no e ficaram fascinados com ele. Mas acho que ele, por isso é que eu tenho dúvidas que ele fosse ateu, porque ele ficou escandalizado quando alguém lhe disse que numa reunião qualquer desses filósofos parisienses, disseram que havia pelo menos 15 ateus ali à volta. E ele acho que nunca tinha conhecido um ateu, portanto, não sei se o ateísmo não seria, ou seja, porque o ateísmo não é um ceticismo, não é? É quase como um dogmatismo para o não. Exato. Portanto, não sei se o agnosticismo não ficaria melhor para o David Hume. Não, eu acho que sim. Eu não arriscaria dizer que ele era ateu. Pois, é isso. Pelo menos a ler, sei lá, aquilo que está patente no escrito, voltando a este livro, quando ele aborda mais diretamente essa questão, ele diz simplesmente que são aspectos que estão fora do alcance do entendimento. Pronto. Sim. Por aí, fica-se por aí, não entra na negação. Tipo, é quase como alguém diz, hoje em dia, se estiveres em alguns círculos de amigos e disseres, olha, vou votar Partido Socialista, chamam-te comunista, não é? Ou vou votar no Bloco de Esquerda, chamam-te marxista de extrema-esquerda, ou vou votar no CDS, chamam-te fascista de extrema-direita. É quase como uma pedra de arremesso, não é? És um ateu, começaram-lhe a chamar assim. Sem se calhar nunca ter lido nada do que ele escreveu. Sim. Olha, quanto à biografia, quem quiser saber mais, vá ao Wikipédia. Não vale a pena estarmos aqui a esmiuçar. Acho que achei estes pontos interessantes para perceber depois um pouco da obra dele. Quanto à obra, ele tem o Tratado da Natureza Humana, foi a primeira obra dele, escreveu com 28 anos. Pá, eu não sei o que é que eu andava a fazer aos 28 anos, mas não era a escrever tratado, não é? Tratado sobre a natureza humana. Não te lembras de ter escrito um tratado, não é? Não te lembras disso? Muito mais sobre a natureza humana. Agora, se fosse um tratado sobre o álcool etílico na queima das fitas, se calhar fazia isso. Agora, tratado sobre a natureza humana, meu Deus. Pois. Mas parece que correu mal o lançamento desse tratado. Sim. E foi mal aceito, acho eu, pela crítica, e ele até o renegou. Não sei se tem a ver com o facto dele o ter publicado em Edimburgo, lá está aí aquela ideia que falamos há pouco, de ser considerado um filósofo pacóvio. Pois, não sei, tínhamos que explorar um bocadinho mais isso, mas também não interessa. Pois. E ele tem aquela célebre frase que o livro, o tratado, saiu morto da impressora. Não era a impressora. Da impressora. Ele foi o inventor da impressora. Esqueci-me de dizer há pouco, ele foi o inventor da impressora. Da prensa. Da prensa, exatamente. Nasceu morto da prensa. E tinha 3 livros. Eu vou dizer porque é importante para o trabalho que vamos fazer daqui para a frente. O livro 1 era o do entendimento, os 3 livros do Tratado da Natureza Humana. O segundo era das paixões e o terceiro era da moral. E o que ele queria basicamente esta obra já tinha lá tudo, não é? Parece-me. Acho que até especialistas leem o tratado e não leem, acho eu, as investigações que nós vamos ler. Nós não somos especialistas. E o que ele pretendia era aplicar o método científico usado, ou o que na altura se entendia por método científico, o mais próximo que havia do método científico, não é? Do Bacon, Galileu e Newton, que eles aplicavam à natureza, à realidade, queria aplicar à natureza humana, ao estudo da natureza humana. Portanto, a nós, transformar-nos a nós como objeto de ciência, não é? Portanto, ele queria fundar uma nova filosofia, uma nova ciência, os termos confundiam-se na altura, não é? Depois, como isso correu mal, esse tratado, ele depois decidiu publicar, espaçado por vários anos, ensaios mais curtos, não é? Que deu o nome de investigação, a 2 deles, a investigação que vamos ver hoje, que é a investigação sobre o entendimento humano, em 1748, que seria o livro 1 do tratado. Depois outra investigação sobre os princípios da moral, que seria o livro 3 do tratado, e depois uma dissertação, já não uma investigação, mas uma dissertação sobre as paixões, ou seja, pegou nos 3 livros do tratado e num espaço de, parece-me, mais ou menos 10 anos, reformulou de forma mais simples, e acho que esses venderam imenso, e ele aí fez algum sucesso como escritor. Depois há 2 livros dele, sobre bem, não sei quais são. Um é aquele que falaste há pouco, os diálogos sobre a religião e natural, em que ele é o Philon, não é? Ele será um dos personagens. E há outros ensaios que eu nunca li. Há muitos ensaios. É sobre o suicídio e por aí fora. Sobre o suicídio, para a minha área de estética, há um ensaio fundamental mesmo. Há pouco disseste
o David Hume ainda agora é estudado, é debatido, não é? Pronto. Na minha área ele é muito debatido. Ele tem um ensaio que é sobre o padrão de gosto, the Standard of Taste, em que ele tem uma perspectiva sobre a beleza que é bastante diferente. O Kant tem a crítica da Faculdade do Juízo. O David Hume antes, não é? Bastante antes, tinha escrito um ensaio que se chama mesmo assim, chama sobre o padrão de gosto, em que ele tem uma perspectiva sobre a beleza que está em linha, que está em linha com isto que nós vamos agora dizer. Esta primazia do sensorial sobre o intelectual, sobre o racional. Pois, eu acho que ele aqui estabelece os princípios da filosofia dele e depois vai tirando, vai soltando as pontas, não é, para várias áreas, não é? É isso. Não é? Para a liberdade, no caso, para a casualidade, para a metafísica, para a teoria do conhecimento e para a estética e para a teoria para a filosofia da religião, por aí fora. Exatamente. Ele chamava isso tudo filosofia moral, não é? Filosofia moral era um termo que agrupava isso tudo. Eu acho que ele na altura não usaria o termo epistemologia do conhecimento ou o que seja, ele usava o termo filosofia moral para agrupar tudo o que não fosse filosofia natural, que seria a ciência. Não é? Sim, é isso. O que vamos ver hoje realmente é mesmo o basilar do basilar. Pronto. Olha, então hoje vamos entrar nas 3 primeiras secções da investigação sobre o entendimento humano, ok? E é isto que nos vai ocupar. Para quem está a ver no podcast, não vê, mas no YouTube pode ver, é este objeto. Este objeto que é as investigações sobre o entendimento humano. Não é muito grosso, não é? Opa, eu acho ótimo isso, Tiago. Detesto livros grossos, porque sei que dificilmente vou conseguir tirar o tempo para o ler todo, e isto em 2 tardes lê-se, e é, mais uma vez, como as meditações, não é? Hiper condensado. Pá, e tem uma coisa fantástica, não desperdiça espaço, não é? Por isso é que ele reformulou o tratado e escreveu isto e vendeu muito mais por algum motivo. Não desperdiça espaço, não está ali, não há nada a mais, está tudo no sítio certo. E nós conseguimos fazer uma coisa incrível que eu adorei fazer na última semana, que é ler 2, 3 páginas, absorvê-las bem, se calhar nem já avançar para outro capítulo, porque começamos a perceber o que vem aí, mas queremos saborear ainda, sabes? Saborear o que está aqui e antecipar o que aí vem. E aconteceu muito isso na passagem da secção 3 para a 4, nós hoje vamos chegar na 3. Ok. E pá, se calhar, espero que vamos conseguir passar essa vontade de depois ver o que é que vem na 4, porque a secção 4 e 5 são absolutamente destrutivas, pá. Pois é. Exato. Uma bomba, não é? Mas começamos pela 1, Tiago, então? Começamos pela 1, sim. Uma crítica à... Aqui a 1 é bastante... Passada, não é? Sim, porque digamos que a 1 é mesmo uma espécie de introdução, eu diria até algo desgarrada, ou melhor, tu consegues ver uma língua argumentativa contínua da 2 para a frente. A 1 parece mesmo um enquadramento muito geral do que se vai passar, não é? Tipo, concordo, sim. São considerações mesmo muito... que até se nós quisermos estudar o argumento do David Hume, poderíamos, hipoteticamente, passar o 1. Pronto. Mas repare, ele está no fundo a preparar o seu contexto, não é? Está a preparar o seu plano, não é? A aplanar terreno, não é? A aplanar terreno, sim. E é interessante, eu gostei muito do secção 1. Eu estou a dizer isto, mas, sim, também mas acho que é quase... dá para uma discussão autónoma. Tipo, imagina, aquilo que se lança no 1 já é objeto... podia ramificar para muitos lados. Abre para muitas possibilidades. Ora vê se concordas com este pequeno resumo, então, que eu sei lá. Concordas que seja uma crítica à filosofia passada, à filosofia escolástica, não é? À metafísica, ele chama-lhe abstrusa, não é? Começa por aí, não é? Sim. E distingue 2 tipos de filosofia, ou 2 formas de fazer filosofia, uma que ele chama-lhe prática e uma abstrata. Agora, ele não põe... Eu só percebi isto numa segunda leitura. Ele não diz que uma é boa e a outra é má. Ele não diz que a filosofia prática é a filosofia boa e a filosofia abstrata é má. Parece-me dar a ideia que ele vê pontos positivos na filosofia prática e pontos negativos, e pontos positivos na filosofia abstrata e pontos negativos. Não é? A filosofia prática seria quase como uma filosofia mais ligada às pessoas, mais útil, mais
preocupada com aquilo que preocupa as pessoas, sei lá. E dentro desta filosofia prática, uma má filosofia prática seria um livro de autoajuda daqueles que compramos no supermercado, por exemplo. Não é? Mas depois tens a filosofia abstrata, que muitas vezes é de qualidade, é boa, é rigorosa, quando é bem feita, mas muitas vezes é mal feita e é só palavrosa e é afastada das pessoas e não é como é que dizer, não é possível de pôr em causa, não é possível de aferir se é boa ou não, porque é simplesmente verborreia, digamos assim. Não é? Então acho que ele faz essa distinção primeiro, não sei se concordas com isso. Sim, é isso. Pronto. Mas eu achei curioso porque realmente é como tu dizes, ele no início começa-se a ler essa introdução e parece que ele está a fazer um elogio à filosofia prática. Porque é mais as virtudes que ele aponta para a filosofia prática do que para a filosofia, que ele até usa um termo que não é propriamente eu não sei se a tradução também não ajudou lá muito, mas eu raramente uso o termo abstruso. Abstruso, eu tenho na minha também, eu quando uso o termo abstruso, não é para dizer bem, também pode não ser para dizer mal também, pronto, mas normalmente quando eu quero elogiar algo, não uso a palavra abstruso, não é? Se eu digo, epá, esse texto é abstruso, tipo, não é? Pronto. Mas eu também não sei se o problema é da tradução, ok? Olha, eu tenho a tradução, deve ser a tua, que é das edições 70, que é daquele Artur Mourão, sim. Mas o Pedro Galvão tem uma tradução, pelo menos ele tem uma tradução dos livros da dissertação sobre as paixões e as investigações sobre os princípios da moral, que está traduzido como tratados filosóficos, na Clássicos de Filosofia, naquela série universitária. Acho que é da Nova, parece, não tenho a certeza. E eu não tenho o A1. O tratado 1 seria este, a investigação sobre o entendimento humano. E eu até podemos perguntar como é que ele traduziu isso, se é abstruso ou absurdo, mas de qualquer forma a conotação é negativa, parece-me, não é? Pois, mas exatamente, no início aparece-nos esse contraponto entre a filosofia prática e a filosofia abstrusa. Pronto. E ele no início aponta mais virtudes, aponta uma série de virtudes à filosofia prática e aponta uma série de defeitos à filosofia abstrusa. Pronto. Depois ele, a 2/3 do capítulo dessa secção, ele muda a página. Ele tem uma abordagem completamente diferente. E essa filosofia abstrusa já não aparece como abstrusa, mas aparece como abstrata. Pelo menos na minha tradução, já não vês a palavra abstrusa. Vês a palavra abstrata. Mas a abstrusa é a abstrata mal feita. Pronto, é o que eu exatamente. acho. É isso, exatamente, pronto. Mas lá está, mas essa mudança de palavra, também, não está a perceber? O que faz está a anunciar que se mudou também de perspectiva. A luz é outra, sobre a qual está a incidir essa filosofia. Ele dá um exemplo de um autor prático, de filosofia prática, que é o Cícero, que ele admira. Não é? Sim. E dá um exemplo. Sim. Um exemplo de um autor abstrato que ele também admira, mas que diz que não é tão popular, que é Aristóteles. Portanto, exatamente. Há boa filosofia abstrata, não é? Exatamente. E o próprio John Locke, pronto, ele diz que na filosofia prática, como tu há bocado disseste, tipo, é uma filosofia que tenta seduzir o leitor e tenta motivar para, se quiseres, aquilo que se entende. Nessa própria filosofia é visto como uma virtude. Agora deixei-te ouvir, Tiago, espera um bocadinho. Sim. Okay. E agora? Agora sim, agora estou... Tá. Ok. Porque eu também realmente comecei a ouvir-te um bocadinho mal, mas eu estava a dizer, tipo, ele diz que uma das coisas que a filosofia prática faz, que dá a ideia que ele vê, que ele encara como positivo, essa filosofia é capaz de motivar a ação, é capaz de nos motivar, é capaz de nos seduzir. É feita de uma linguagem simples, está sempre ligada àquilo que é prática, àquilo que é o senso comum, àquilo que nós podemos observar e sentir. E ele até diz à altura que a filosofia prática permite-nos sentir a diferença entre virtude e vício. Não está tão preocupado em explicar quais são as diferenças entre a virtude e o vício, mas está preocupado em fazer-nos sentir a diferença entre virtude e vício. Pois. O problema nesse sentido... Sim, diz. Ok, só mesmo para... Pronto. Enquanto a filosofia abstrusa, pronto, abstrata no sentido negativo,
tem como preocupação, não tem como preocupação motivar-nos para o vício e para a virtude, mas tem como preocupação especular ou tentar perceber quais são os princípios mais gerais que nos permitem demarcar, teoricamente, o vício da virtude, por exemplo, ou a verdade da falsidade, ou a beleza da fealdade. Pronto. Mas está num plano, ele diz que é num plano que está acima daquilo que nós podemos verificar empiricamente. Pronto. E uma das críticas que ele faz é que o filósofo abstruso pode dar-se ao luxo, se quiser, de cometer alguns erros no seu raciocínio, porque como aquilo é tudo feito, como a teia é montada sobre a realidade empírica, não é? Só quem se dedica a entrar nesse labirinto conceptual é que vai conseguir detectar se há ali uma falha ou não. Pronto. Enquanto o prático, o filósofo prático, não. Como está comprometido com a realidade, como está comprometido com aquilo que existe realmente, sempre que há alguma coisa estranha na sua filosofia, sempre que há alguma possibilidade de erro, ele volta-se para a realidade, volta-se para aquilo que existe, para aquilo que sente, e remedeia a coisa. Pronto. Por isso, nesse sentido, é uma filosofia muito mais prima facie, se quiseres, verdadeira, pronto, ou muito mais fiável, se quiser, do que a filosofia abstrusa. Pronto. Mas isso, isso é a primeira parte, ou se calhar as duas primeiras partes da introdução. Mas depois ele muda, ele faz aí uma reviravolta, porque ele diz-nos, a dada altura diz-nos, ok, mas a filosofia agora abstrata tem os seus méritos, pronto, e cumpre aqui funções muito importantes, pronto, e é que ele nos diz, pronto, ele dá-nos algumas das, ele diz porque é que é importante a filosofia abstrata, agora designada assim, abstrata e não abstrusa, mas também reitera os perigos. Quando estavas há pouco a falar da pouca verificabilidade, não é? Estava-me a lembrar do pós-modernismo, não é? Para leres uma série de autores pós-modernos, parece que tens que já ter entrado ou já ter sido iniciado no mistério e perceber o que é que cada conceito ou o que é que cada termo quer dizer, e depois, claro, é difícil depois provar, verificar se é verdadeiro facto, verosímil ou não. Pois. Tem essa vantagem, a filosofia prática, que move mais as pessoas, não é? A filosofia prática é mais clara que a filosofia obscura, mas por outro lado também é mais superficial. Não é? Pois. Ele reconhece que a filosofia abstrata tem algum dom, ou pelo menos é a única que é capaz de atingir alguma profundidade, mas depois essa profundidade tem os custos de facilmente poder descambar numa obscuridade, não é? E aí passa a superstição, passa uma série de outros vícios epistémicos, como a incompreensão e por aí fora, e a não ligação à realidade, a não ligação ao senso comum. Eu acho que ele queria encontrar, eu acho que ele tem mais um pé na filosofia prática, por isso é que disseste que ele, parece que no início começa logo a adjetivar melhor a filosofia prática, mas reconhece que precisa de meio um pé na filosofia mais abstrata, não abstrusa, não obscura, mas mais abstrata. E aí é que entram as tais virtudes que ele disse. Uma delas, curiosamente, é a filosofia abstrata ser útil para a filosofia prática. Exatamente. Não sei se te lembras do exemplo que ele deu, não é? Do anatomista. Anatomista, Para tu desenhares um corpo, é bom estudares ciência, física, não é? Estudares o corpo, abrires o corpo, perceber como é que são os músculos, não é? Como é que os ossos funcionam. Então, para tu fazer uma filosofia próxima das pessoas, ligada às pessoas, mas que seja minimamente profunda ou que aprofunde um problema, não é? Ou até coerente, tens que também ao mesmo tempo fazer filosofia rigorosa, filosofia mais teórica, mais abstrata, metafísica. Não é? Portanto, sim. Mas ele faz metafísica. Exatamente. Ele uma metafísica prática. Exatamente. Ele depois de dar esse exemplo, ele dá três assim, de repente dá oferece-nos três vantagens para o cultivo num certo grau da filosofia abstrata. Que é esse que disseste, a filosofia abstrata ajuda a sustentar a filosofia prática, isto é, ajuda a aprofundá-la, ajuda a torná-la mais sofisticada, ajuda a torná-la, mais rigorosa. Pronto. Mas, por outro lado, a segunda vantagem é que a filosofia abstrata ajuda-nos
em qualquer área do saber, em qualquer atividade. Ele dá-nos exemplo do advogado, ele dá-nos exemplo do político, dá-nos exemplo do militar. Tipo, um advogado que se dedique um pouco à filosofia abstrata vai ser mais rigoroso nos juízos que faz. Um político que se dedique também, ou um militar que se dedique a isso, há uma espécie de exercício de pensamento. Há um comprometimento com a complexificação e com sei lá, olha, a complexificação de hipóteses, de percebermos as coisas um pouco mais a fundo, que vai ser útil para as atividades normais da sociedade. Ele fala-nos do advogado, do homem de negócios, do político e do general. Acho que nos fala destes 4, dá-nos esses 4 exemplos, que todos eles vêm a ganhar com uma certa dose de filosofia abstrata. Uma certa dose. Okay? Pronto. E depois, por último, ele diz-nos uma vantagem engraçada, que ele diz-nos que a filosofia abstrata, mas é uma vantagem que depois tem o seu perigo, que é, também numa certa dose, a filosofia abstrata é fonte de prazer inofensivo. Vale por si mesmo, não é? Vale por si mesma. É isso. É uma forma do ser humano também se deleitar com as suas próprias capacidades de entendimento e de contemplar a realidade na sua complexidade. Pronto. Faz parte da nossa natureza. Fazemos esse exercício. Pronto. Agora, o perigo aqui, que eu acho curioso, é que ele diz-nos isto, mas também nos diz que a filosofia abstrata, um dos perigos é conduzir-nos à melancolia, é tornar-nos mais melancólicos. Isto é, se por um lado a filosofia abstrata nos dá prazer, porque nos permite, de alguma forma, brincar ou jogar com as nossas próprias capacidades, quando nós nos metemos demasiado nela... Essa parte da melancolia não me lembro, por acaso. Sim, está lá, sim. Ok, boa. Sim. Passei por cima. Sim. Ele diz que há 3 desvantagens da filosofia abstrata em demasia. Uma é melancolia, outra é incerteza e outra é impopularidade. Tipo, A melancolia é uma coisa má para o David Hume, que era um bom vivant. Exatamente. Se fosse para o Schopenhauer, seria uma coisa boa, não é? Exato, era um elogio. Tipo, era um elogio. Bem a mais. Tipo, quero mais doses de filosofia. Olha, antes de passarmos para a secção 2, que é que nos interessa, a 2 e a 3, não é? E olha, aquilo que tu disseste no início provou-se. A secção 1 dava um diálogo à parte. Não é? Pois, exatamente. Nós, se calhar, se tivéssemos preparado isto de outra forma, fazíamos uma só para a secção 1. Acho que sim, acho que tens razão. Mas repara, ele resume isso tudo que estamos aqui a dizer, não é? Em 2 linhas. O que é que ele nos disse aqui então? Ele disse, parece-me, que precisamos de uma ciência da mente. Eu não lhe vou dizer, ele não usou o termo ciência da mente, uma filosofia, sim. Não é? Mas como ele quer estudar o entendimento humano, não é? Será uma ciência da mente, o que hoje em dia chamamos de filosofia da mente, ou ciência cognitiva, ou o que seja. Portanto, ele intuía que precisávamos de algo do mesmo género que há para a ciência, para a física, para a astronomia, por aí fora, para nós, para o ser humano e para a mente humana. E para isso precisava de juntar as 2 formas de filosofar, que ele chamou a prática, não é? Que tem vantagens, já vimos algumas, clareza, o rigor, proximidade às pessoas, por aí fora, utilidade, e a outra que ele começou por chamar abstrusa, mas depois, quando é bem feita, será abstrata, que é a metafísica. Pois. Ou seja, eu não quero estar a abusar dos conceitos, mas é algo, ele precisava de uma metafísica prática, pronto, digamos assim. Parece um oxímoron, não é? Uma metafísica prática, um paradoxo, mas era isso que ele queria. E repara como ele diz isto, tudo isto que nós dissemos, em não sei quanto tempo, em 2 linhas. Já nos habituamos a isto até com o Descartes, lembras? Exato. Falávamos e depois líamos 2 linhas do Descartes, opá, é isto. Estava feito. Estava feito. Felizes de nós, se conseguirmos unir as fronteiras dos diferentes tipos de filosofia, ao reconciliarmos a pesquisa profunda, a metafísica, com a clareza e a verdade com a novidade. Eu achei piada ele pôr aqui a novidade como se fosse, não é? Como se estivesse a vender a filosofia aos diretores de marketing do continente. Porque isto é uma novidade. Realmente a novidade aparece aí um bocado... É estranho, não é? Mas pelo menos a profundeza, não é? A profundeza com a clareza. Sim. E a verdade com a novidade, pronto, olha, fica ali meio pendurado. Ele devia estar ansioso para publicar. Não, mas eu acho que o David Hume era um filósofo mais livre, mesmo retoricamente. Sim.
Era um filósofo mais... Tu lês o Descartes e lês o Kant, se quiseres. E lês o David Hume. E vês que o David Hume é mais livre. É mais... por isso a novidade não me espanta assim muito. É verdade. Porque estou a imaginá-lo. Ok, deixa eu ver. Verdade e quê? Novidade, é isso. Também é fixe as coisas serem novas e frescas e ousadas, estás a ver? Porque o David Hume, por acaso, é um filósofo ousado, é mesmo isso. Ok, mas vamos seguir. Foi o champanhe que ele bebeu em Paris, lá nos cafés e nos salões. Exatamente, ficou novidade, depois ele não tirou, estás a ver? Vou pôr aqui novidade para depois emendar. Não, há uma passagem que eu assinalei aqui nas minhas notas com uau, que é na secção 2, onde vamos entrar agora. Sim. Quando ele diz, não quero adiantar muito, mas quando ele diz, nada à primeira vista pode parecer mais livre do que o pensamento humano. E depois avança aí 3 ou 4 linhas a dar exemplos incríveis, não é? Da liberdade do pensamento humano, para depois dizer que afinal não somos nada livres. Não há nada, exato. mas é verdade. Essa é porreira, essa. A liberdade. Olha, a secção 2 tem por título Da Origem das Ideias, não é? Exatamente, da origem das ideias. Portanto, é o que ele quer, para já. Repare, estas 2 secções são importantíssimas. Podem parecer um bocadinho mais sensaboronas e se calhar retiradas do Locke. Não é? Quem leu o Locke, o Locke é o ensaio, não é? Um é o ensaio, depois é o tratado, depois é a investigação, depois é a dissertação. É o ensaio sobre a natureza humana do Locke. Não é? Acho que sim. E pronto, eu acho que é tratado. Acho que é o tratado. É tratado? Não é? Tratado sobre o entendimento humano. Exato. Tratado sobre o entendimento humano, exatamente. É isso, pronto. E esta é a investigação, pronto, mas eram todos livros, estava na moda Estava na moda. Como hoje em dia, olha como nós andamos para trás. Hoje em dia vais ao continente e os livros que vês lá é que se foda, não sei o quê, não é? Aqueles livros que chamam assim a atenção. E agora e aqui o que estava na moda era o tratado, a dissertação, a investigação. Pá, nós andamos para trás, não digo melhor. E o que ele queria saber agora era a origem das ideias, que o Locke já tinha dado a sua teoria e ele avançou aqui um bocadinho, mas o essencial está lá. Sim. As ideias vêm da experiência, basicamente, não é? Exato, é isso. Mas ele aqui avança que faz uma distinção importante entre 2 categorias, não é? De coisas mentais, que ele chama-lhe percepções. Percepções é tudo o que temos na mente. E entre as percepções ele distingue 2 coisas, as impressões e as ideias. Não sei se queres tu aprofundar um bocadinho isto. Realmente quer dizer, aí é que começa-se a ler essa secção e nota-se imediatamente a diferença entre ele e o Descartes, que falámos. É logo a abrir. Qual é a diferença? Não estou a quando ele começa a dizer que todas as nossas ideias, tudo o que nós sentimos, sei lá, a diferença entre sentir o calor e lembrarmos do calor, a diferença entre, sei lá, ver uma cor e lembrarmos de uma cor, entre sentir cólera e lembrarmos da cólera refletir sobre ela. E como é que as primeiras são mais vívidas, são mais, se quiseres, são mais intensas do que as... O sentir, o ver, o olhar, tudo isso são as impressões, não é? Exato. Ele depois cobre isso com um chapéu. Pronto, ele arranja um nome que ele próprio até nem está muito satisfeito, ele até admite que o nome foi cunhado por ele naquele momento que não há um nome disponível, que é ele abrange tudo isso, todas essas ocorrências perceptivas e emocionais e sentimentais sobre um único nome, que eles chamam-lhe impressões. Pronto, são as impressões. As impressões é tudo aquilo que tu podes receber exterior ou interiormente de forma imediata. Pronto. Isto é, são as tuas percepções, aquilo que tu vês, aquilo que tu cheiras, aquilo que tu saboreias, e são as percepções exteriores. Depois é aquilo que tu sentes interiormente, aquilo que tu queres, aquilo que tu desejas, aquilo que tu sentes, sei lá, melancolia, tristeza, alegria, tudo isso. Pronto, tudo isso são sentimentos, evoluções, mas tudo isso ele coloca debaixo deste grande chapéu que ele chama de impressões. Pronto. Olha, Tiago, deixa-me fazer aqui uma coisa. Eu vou só desligar o Facebook
Peço desculpa às pessoas que nos estão a seguir, que está a falhar um bocadinho. Daqui a quando nós acabarmos, eu ponho aqui a gravação, está bem? Peço desculpa, mas isto deve estar aqui a fazer a ligação. E boa noite a todos. E daqui a uma horinha estamos aqui outra vez. Já não ao vivo, quer dizer, nós se calhar vamos estar a dormir, mas as nossas imagens vão estar aqui. Deixa-me agora ir. Eu tenho que sair durante um minuto. Já bem. Pronto, opa, tivemos que desligar o Facebook, foi pena, mas estava mesmo com algumas falhas aqui. Tiago, estavas a falar desse termo que ele não estava contente com as impressões, mas, ou seja, as impressões ele punha tudo aquilo que sentimos, não é? Exatamente, tudo o que sentimos. Ouvimos, vemos, mas também o medo que sentimos quando vemos um leão a entrar na minha sala, quando eu vejo uma mulher e apaixono-me, a minha mulher e apaixono-me, calma. Exato. Eu não vejo por aí mulher e apaixono, não é uma coisa que de repente... Não é uma coisa que tenha acontecido. Não acontece muitas vezes. Felizmente, senão isto era mais cansativo do que já é. Mas repare, ele foi... Eu não quero dizer que ele foi o primeiro a olhar para dentro de si, olhar para a sua mente, é sempre estranho dizer que foi o primeiro, mas um dos pioneiros... foi, não é? Pois, mas o que há bocado eu estava a dizer que para mim foi muito nítida a diferença entre o David Hume e o Descartes, porque nós que é que entramos em Descartes, assim de repente logo, o Descartes olhar também para as suas sensações, não é? Logo no início, a primeira meditação. Imagina, esta secção 2 é como se fosse a secção 1 teórica, argumentativa do David Hume. E na meditação 1, Descartes, a diferença entre as duas. Tens na meditação de Descartes, o Descartes dizer, ok, o que é que eu posso saber? Eu estou a ver esta cadeira, estou a ver só esta parede, tudo isso, mas eu posso duvidar disso. Eu posso duvidar. Pronto. E depois, mais tarde, ele diz o que é mais real? São as ideias claras e distintas da razão. Pronto, o Descartes vem... Para o Descartes, o critério de verdade são as ideias claras e distintas da razão. É a luz da razão. O que é que tens na secção 1 de David Hume? Tens acho que o completo oposto, que é, ele diz, ok, o que é que aquilo que eu vejo, que eu sinto, que percepciono, é essa a base, é esse o critério das ideias que eu vou formar na minha mente. Não é? Pronto, digamos que para o David Hume, essas impressões é que vão ser a base do conhecimento. E é aquilo que ele menos está disposto a duvidar. Embora, claro que ele também é um cético e acaba por... claro que para ele isso não tem o peso... A diferença é que, enquanto para o Descartes a ideia clara e distinta está próximo do indubitável, pronto. Para o David Hume não há esse paralelo, não há essa simetria. Para o David Hume as impressões são a base do conhecimento, mas não é por isso que são indubitáveis. Pronto, não é por isso que ideia que ele acha que são indubitáveis, que temos essas impressões. Essas impressões são indubitáveis. Agora, a relação dessas impressões com o que está lá fora, o que causa, ou as experiências que causam essas impressões, é que haverá aí alguma margem para... Essa margem para o ceticismo. Portanto, a diferença, então, entre... Eu há um bocado chamei tudo o que está dentro da mente, todas as coisas mentais, ele chama-lhe impressões. Sim? Mas dentro dessas coisas mentais, há as impressões, todas as coisas mentais são as percepções ou percepções. Dentro dessas percepções, coisas mentais, há as impressões, que é aquilo mais imediato, não é? Aquilo que sentimos, sei lá, eu saio à chuva, ponho a mão e sinto a chuva. Exatamente. Mas antes de saber que é chuva, eu estou a sentir alguma coisa. Eu nem estou a sentir os pingos da chuva, porque eu não sei que são pingos da chuva, estou a sentir uma pressão qualquer e um frio na mão, não é? É o que eu sinto quando eu ponho a mão à chuva, não sinto chuva. Eu sinto uma pressão qualquer, ou várias pressões pintalgadas na palma da mão, não é? Sinto uma temperatura um bocadinho mais baixa, em princípio, do que a atmosférica, não é? E sinto isso. Depois, interpreto isso como pingos de chuva e aí é que já é a minha ideia, a interpretação que eu faço. Pois, mas então, isso eu concordo com o que acabaste de dizer. Mas eu acho que eu não sei se encontras isso em David Hume da maneira como tu... Não, até uma das falhas que se podem apontar a David Hume é justamente aquela que tu agora acabaste de dizer. Eu acho que no David Hume não há essa separação tão clara entre
a sensação e, se quiseres, a assimilação da sensação como objeto. Por exemplo, quando tu dizes, eu quando sinto a chuva, eu não sinto a chuva, eu sinto uma mudança de temperatura. E Pois, só ele diria que sentia a chuva. E isso é uma exatamente, questão simples. exatamente. Sim, tens razão, tens razão. Ele nunca, e lá está, antes de expormos a vídeo, já estávamos a criticá-lo, pronto. Pode ser, mas é um bocado isso. Em David Hume tu não encontras isso. Mas nós estamos, Tiago, nós não podemos aqui armar-nos em muitos aspectos, porque o homem, lá está, foi um pioneiro, foi a primeira pessoa a entrar dentro da sua própria mente, não é? Sim. É como quase se tivesse encontrado grãos de café, e nós, quando nascemos, o grão de café já estava mais do que moído, nós já apanhamos a moagem toda do café, nós já apanhamos as expressões da intenção, da motivação, da sensação, da diferença da sensação, da consciência da sensação, por aí fora. Nós já temos isso tudo em nós, na nossa linguagem. Ele não tinha nada disso. Ele arranjou meia dúzia de termos, pôs lá para dentro, percebeu que havia ali qualquer coisa diferente. Isso já é enorme, não é? Perceber que há uma diferença entre sentir algo que, tudo bem, para ele parece que já tinha alguma componente cognitiva e nós estamos a tentar desconstruí-la, não é? Não vamos por aí, porque ele também não foi. E depois há, que é o que nos interessa aqui, que é o pensamento sobre essa coisa básica ou primordial, que é a ideia, e que ele chamava-lhe uma cópia da impressão. Então tens, dentro das coisas da mente, que são as percepções, tens as impressões que são mais básicas, mais originais. Ele até a certa altura, no fim da secção 2, chama-lhe inatas, lembras-te? Originais. Inatas, ele fala nesse sentido, não no sentido do Locke que nasceu connosco, mas ele não vai por essa discussão, mas é inato, é original, e depois aquilo sobre o qual a nossa mente funciona, que é as ideias, e mais à frente a combinação das ideias, apoia nessas impressões, são cópias das ideias, ou seja, são menos, como ele diz, menos vivas e menos claras, não é? Menos definidas também, não é? Menos definidas, não é? Menos definidas. Sim, lá está. A teoria geral dele é essa. É que as ideias são cópias das sensações. Pronto, lá está. O empirismo dele até se manifesta aí com muito vigor. Que é, as ideias não são produto... embora isso também seja um bocado mais complexo, mas as ideias que de alguma forma, nos fazem relacionar com o mundo de uma maneira minimamente operativa, se quiseres, são cópias das sensações. Não é? A ideia de um carro, a ideia da árvore, a ideia do lápis, a ideia de pessoa, mesmo coisas abstratas como a ideia de bondade, a ideia de inteligência, a ideia de virtude. Para David Hume, curiosamente, tudo isso, em algum momento, teve que se apoiar numa sensação. Mesmo ideias como a ideia de beleza, ou a ideia de bondade, ou a ideia de virtude. Tiago, puro e duro, é o empirismo do David Hume. Puro e duro é o empirismo, não é? É o empirismo de David Todas Hume. as nossas ideias vêm dos dados empíricos, dos dados dos sentidos. Dos sentidos, exatamente. Ele diz que, e depois ele desafia-nos, dizem, ok, como é que ele argumenta? Ele argumenta, há dois argumentos que no fundo não são muito bem argumentos. O primeiro não é bem um argumento, mas vamos já ver isso. É? Nem o primeiro nem o segundo, acho eu. O segundo eu acho que é um argumento. Não, pronto, vamos ao primeiro. Então. Surdo? Okay. Sim, o primeiro é de que você pode constatar isto, não é? É um desafio. É um desafio. O primeiro não é um argumento, é um desafio. É assim, provem-me que eu estou errado, provem-me que existe alguma ideia, por mais complexa que seja, que não possa ser desdobrada em ideias mais simples, e que essas ideias mais simples, por sua vez, não tenham uma relação, não estejam associadas a uma sensação. Pronto, é um desafio que ele nos lança. Ele diz, provem-me o contrário. Antes de cascares no David Hume, pá, eu sei que tens sempre essa tendência e eu defendo mais as pessoas, pá. Antes de cascares no David Hume, lembro daquele pá aí, não me lembro, uns 3 ou 4 para trás, parágrafos não, aquilo está dividido por uma espécie de ele chama secções ou capítulos, eu não sei o que é que ele chama. Está lá os solavancos, Tomás. Eu estou a dizer que ele dividiu o livro em secções, que nós chamamos capítulos, e cada secção está dividido em não sei o quê, então. Uma espécie de parágrafos que não são parágrafos. Exato. Estou a ouvir Sério? Sim. Eu vou falar mais devagar, então. Okay. Assim está melhor? Sim.
alguns parágrafos atrás, ele deu-nos o benefício da dúvida, aliás, deu-nos um voto de confiança, e dizer, não é preciso ser um grande metafísico ou um fino metafísico para perceber isso. Cada um de nós pode, pela sua própria cabeça, ele já estava a preparar o terreno, não é? Cada um de nós pode, pela sua própria cabeça, perceber isso que eu estou a dizer. E esse argumento, que eu acho que concordas comigo, não, ou concordamos os dois, não é um argumento, é um desafio, não é? Pois. A dizer, vejam se eu não tenho razão, analisem as vossas próprias ideias, não é? E vejam se elas não vêm todas de uma impressão qualquer. Não é? É isso. O primeiro argumento dele é este. Sabes porque é que eu acho que... Provem-me que eu estou errado. Mas sabes porque é que... Sim, é isso e é outra coisa. Parece que ele ao dizer, se não conseguirem provar que eu estou errado, eu estou certo. Pá, o que não é um bom movimento argumentativo, porque eu posso não conseguir provar que ele está errado e isso não quer dizer que ele esteja certo. Eu posso não ter capacidade de provar que ele está errado. É por isso que eu acho que é um mau argumento. Mas o segundo parece-me que é um argumento, se é bom ou não, mas parece-me que é um bom argumento. Sim, o segundo é mais... ele no fundo diz-nos que na ausência de órgãos, se quiser, sensoriais, capazes de percepcionar certas coisas, essas coisas nunca surgem na mente da pessoa. Por exemplo, um cego nunca vai ter a ideia de azul. Um surdo nunca vai ter a ideia de nota dó, por exemplo. E um egoísta nunca vai sentir a generosidade, nunca vai ter a ideia de generosidade. Ele também. Essa já esticou um bocado a corda. Essa já esticou um bocadinho a corda. Já esticou um bocado a corda. Quer dizer, eu posso ser egoísta, mas ter uma ideia de generosidade, claro. Posso não exercê-la. Aliás, eu até diria, assim de repente, tu para seres egoísta, mas agora já estou a ser pós-humiano muitos séculos, não é? Mas tu para seres egoísta, se calhar tens que manter em mente a ideia de, se quiseres, altruísmo. Estás a ver? Tipo, se o egoísmo for uma atitude intencional e não for simplesmente um comportamento, não é? Então o egoísmo pressupõe a ideia de altruísmo. Pois. Pronto, ok, mas não interessa. Sim. Mas pegar nos outros dois, eu acho que é um bom argumento porque é que ele diz, se eu sou cego, não vejo uma cor, não tenho a ideia de cor. Se eu sou surdo, não ouço, não tenho a ideia de nota dó, como disseste. Eu também não tenho e ouço. Sou surdo musical. O teu exemplo também podia ser um chilrear de um pássaro. Pá. É só para mostrar que sabes de música. Não? O que ele está a dizer é, tira-nos a porta de entrada dos sentidos e bloqueia a possibilidade da mente fazer uma ideia sobre alguma coisa. É isso, não é? Pois, mas lá está. Mas qual é a falha deste argumento? Há bocado detectaste a falha do outro, que é uma espécie de apelo à ignorância, não é? E esta é uma espécie de petição de princípio, que é, o que está em causa, acho que nem o próprio Descartes, o mais racionalista de todos, duvidará que há certas ideias que são, por natureza, ideias perceptíveis, não é? Acho que eles não duvidam disso. Sei lá, a ideia de cor, sei lá, a cor, nós temos sentidos, Deus, de Descartes, deu-nos os sentidos por uma razão, não é? Deu-nos a razão e deu-nos os sentidos. Os sentidos estão cá, justamente, para nos darem os objetos dos sentidos. A ver, tipo, o interessante aqui, percebes, é quase o que o David Hume está a repetir, se quiseres, uma função que mesmo o racionalista mais inverterado é capaz de aceitar. Não é? O Descartes não te vai... O Descartes acho que não te vai negar que um cego não é capaz de ter a cor azul. Nem um surdo é capaz de não ter, não é capaz de ter o chilrear de um pássaro. A questão é outra. O que Descartes diz, há certas ideias importantes, que não são ideias perceptivas, que são dadas pela razão, independentemente dos sentidos. É o que Descartes está a dizer. Tiago, eu tinha algo a dizer sobre isso, mas se calhar vamos esperar pela... Diz isto, desculpa. Opa, agora bloqueei outra vez. Estou a esperar um bocadinho. Estás a ouvir agora? Estou. Sim. Isto é muito lento para a nossa raciocínio Zoom, pá. Sim. Eu tenho algo a dizer sobre isso. Eu acho que a secção 3
vai nos ajudar a perceber isso. Concordo perfeitamente com o que estás a dizer. Ok. Acho que Descartes concordaria com o Hume aqui. Ok, o problema Exato. está depois. Mas Mas eu acho que a depois, secção exato. 3 vai perceber isso. Mas com esta parte, primeiro, com esta ideia do David Hume, que todas as nossas ideias dos sentidos, porque ele logo Estás aí com turbulências no avião. Estás a e passar uma agora fase mais nebulosa. e agora Opá, acho que continuas no meio da tempestade. chatice, pá. Agora então estou bem. Agora está bem? Agora sim. Pronto. Estava a dizer, vamos deixar para a secção 3 lidar com essa questão, não Ok. é? E perceber como é que surge, por exemplo, a ideia de Deus, como é que podia surgir a ideia de Deus, se bem Pois. que ele trata disso na secção 2, mas Ok. percebe-se melhor na secção 3, da Exatamente. associação, quando fala das associações das ideias. Exato. Mas eu acho que agora podíamos lidar com esta questão de que ele diz que todas as nossas ideias vêm, porque ele próprio Desculpa, perdi vem dos sentidos. dos sentidos. Todas as nossas ideias vêm dos sentidos, Ok. não é? Ou da experiência, ou das impressões. Porque ele próprio avança um contra-exemplo a esta ideia, não é? Exatamente. Exato. Vamos lidar com isto e depois passamos para a parte, para a secção 3. O que é que achas? Ok. Tá bem, sim. Sim? Olha, queres que eu leia? Eu posso ler o... Queres que eu explique ou leio? Eu posso ler, se Pode calhar... ler, até fica Vou fixe. vou ler o Yeah. contra-exemplo do Tom, onde ele apresenta o contra-exemplo. Ou seja, vou ver se isto não está aos soluços. Está aos soluços? Agora não. Agora sim. Agora paraste completamente. Olha, paraste. E agora? Tu também? Eu parei. Olha, pronto. Eu estava a te ver parado. Agora estás. Agora está melhor? Não, estás parado. Oh, Estou-te a ouvir, mas com a cara parada. que chatice. Não sei como é, não sei o que é que estás a receber de mim. Também um bocadinho, às vezes para, outras vezes dá. É? Opa, eu acho que estou com rede. Tu estás com rede fixe. Estou, o Red fixe, pá. Bastante. Foda. Até mudei do sótão para aqui É? para baixo para o quarto para ter mais rede. Ah, Olha, vamos fazer uma coisa, vamos tirar a imagem ok, está bem. durante uns tempos e depois ligamos para ver se isto Tá está bem. melhor. Ok, vamos assim. Olha, vou ler então a passagem da secção 2, onde o David Hume apresenta um contra-exemplo à sua própria ideia. Ele tinha acabado de dizer que Exato, todas as ideias vêm dos sentidos. exato. Sim. Isto é uma generalização universal, todas vêm dos sentidos. Mas ele, logo a seguir, apresenta uma ideia que parece que não veio dos sentidos. Vamos já depois falar sobre isto. Eu vou ler então, vou citar. Existe, contudo, um fenómeno contraditório que pode provar que não é absolutamente impossível surgirem ideias independentes das suas impressões correspondentes. Ele tinha isto, assim, que todas as ideias surgem de impressões. E ele agora um fenómeno que parece provar que isto não é sempre assim. Vou continuar a citação. Suponhamos que uma pessoa desfrutou da sua visão durante 30 anos e que se tornou perfeitamente familiarizada com cores de todas as espécies, exceto com um matiz particular de azul que nunca teve a sorte de encontrar. Que todos os diferentes matizes dessa cor, exceto aquele único, lhe sejam apresentados, descendo gradualmente do mais escuro para o mais claro. É evidente, diz ele, que essa pessoa percepcionará uma lacuna onde essa cor falta e terá consciência de que nesse lugar há entre as cores contíguas uma distância maior do que em qualquer outra. Estás aí? Estou. Sim. Estás? Não tens aí a guitarra para fazer Não, opa, o que eu posso, na guitarra é um bocado difícil fazer isso, mas imagina, se eu fizer a escala Dó maior, assim, imagina. Falta o tan. Exatamente, pronto. Falta esta nota. Ora, mas tira um no meio, No meio não vais conseguir detectar nada. Não? Mas posso tentar, posso fazer na mesma. Ok.
Não, eu não consigo. Pois. A cor é melhor, realmente. Agora é melhor. Opá, o máximo é esta coisa que eu agora fiz, que é o Si. Em vez de dar o Dó, dou só o Si. Tipo, pronto, tu consegues imaginar o que é que vem aí. Opa, pois, não, se Seguindo. eu nunca tivesse ouvido música, se eu nunca Sim. tivesse ouvido música, eu não conseguia perceber que faltava o último, não é? Não, Não não ias sei. conseguir, certeza? Eu acho que ias. Não sei, não sei. Eu acho que ias, não sei. Tenho a ideia que o nosso ouvido nos pede mesmo isto. É interessante, porque se calhar pede porque desde pequeno que ouves isso, não é? Pois, Agora, talvez, sempre talvez. só ouvidos, fico, sei lá. Exato. Pois. Tá, Sim, tá. podia ser. Sim. Mas imagina assim. Ou meter aí uma nota dissonante qualquer. Sim, sim, Não foi o sei, que eu mas fiz acho que agora. a cor explica melhor. Não é? O que ele está a dizer é que, bem, Pois. ainda por cima, Tiago, nem assim para mim é bom a cor porque eu sou daltónico. Portanto, eu estou a falar de tonalidades e eu não conheço tonalidades. Eu vejo 3 cores no arco-íris. Portanto, estás a ver? Ok, ok. Estes exemplos do Jung para mim são péssimos. Eu não tenho em mim a ideia de certas tonalidades de azul. Mas o que ele está a dizer é que alguém a quem fosse apresentado uma gradação de cores, do mais escuro, Pois. do azul mais escuro para o mais claro, se Sim. no meio lhe tirassem uma qualquer, ele ia perceber que faltava ali alguma coisa. Sim. Porque é que isto é um contra-exemplo? Como nunca tive eu tinha essa ideia que faltava ali alguma coisa, eu tinha essa ideia desse azul que falta, Sim, mas sim. nunca tinha tido a impressão desse azul. Ou seja, Exato. ele está a dizer que isto é um contra-exemplo à ideia de que todas as ideias vêm das impressões, Das impressões, não sim. é? É um Agora, contra-exemplo. o interessante é que ele. O que é que eu acho interessante? Eu não sei se é um contra-exemplo, já li muita gente a dizer que não é bem um contra-exemplo, nós podemos perceber que falta ali alguma coisa, mas não ver o tom de Não azul, ver, exato, não é? exato, Então não exato. conseguimos formar essa ideia do tom de azul Exato, desaparecido. exato. Agora, o que eu acho é que o Hume achava que era um contra-exemplo, ele não tinha como refutá-lo, não é? Pois, Mas ainda assim manteve a sua teoria. Ele pois, manteve a sua ideia que era uma generalização universal de que, epá, como é que ele pode a partir deste momento dizer que todas as ideias vêm das impressões se ele descobriu pelo menos uma que não veio das impressões? pois. É? Ora, vê como é que ele lida com o contra-exemplo. Eu vou citá-lo. Uhum. É um exemplo tão singular que dificilmente é digno da nossa observação e não merece que por ele apenas tenhamos de alterar a nossa máxima geral. Ou seja, ele não está disposto a mudar a sua teoria, mesmo quando tem um contra-exemplo à sua frente a dizer que nem tudo é assim. Pois. O que é que achas disto? Opa, realmente à partida parece um bocado. Não sei. Mas parece que se entende, não é? Parece que realmente é singular o raio do exemplo. Opa, é singular, Ah, repara, eu já tentamos aqui procurar esse exemplo na música, eu realmente Pois, não tentei, mas eu sou um surdo musical, mas podíamos procurar no tato ou no gosto, um tato sim, do mais rugoso para o menos rugoso e há ali sim, uma alcatifa mais rugosa para menos rugosa e há ali algo no meio que sim, falha, um sim. paladar, não é, um odor. Pá, não sei se é Uhum, assim tão único quanto isso, não é? E depois podemos falar de todas as cores e de todos os paladares. Já estamos a falar aqui de uhum. milhares e milhares de Sim, contra-exemplos, não é? sim, estou a perceber o que Não está é? a Podemos dizer. fazer gradações em Sim. todos os Mas se sentidos. calhar o que ele pode dizer é, mesmo que não sejam singulares, tu só tens essa. É quase como são ideias subalternas, estás a perceber? Tipo, essa matiz particular de azul só te vai surgir porque tens com muita força as outras matizes adjacentes, percebes? Mesmo que sejam milhares de exemplos, podes manter um certo empirismo, Sim, mas um isso é. bocadinho mais atenuado, só um Não, isso bocadinho. é uma das ideias que dizem. Nós já temos a noção de matizes, não é? Nós já, nem que seja de odores e transpomos para a cor. Já Uhum, temos isso, não é? sim. É uma das defesas. Mas, Tiago, e é que o Hume, isso são defesas que foram feitas a posteriori. Sim. Estava a falar da atitude dele. Exatamente. Ele podia ter sido mais cuidadoso Opa, na ele não forma como foi, repara, descartou. ele Sim, hipócrita. Eu não sei se viu este contra-exemplo ou se alguém lhe disse. A verdade é que ele o pôs aqui, apresentou, pá, e ele não era como ele sabia perfeitamente o que é que um contra-exemplo faz a uma generalização universal. Não é? Ele pois, sabe perfeitamente. Ele sim, teve a coragem de ir por aqui e ainda assim manteve a tese. Pá, o que eu acho é que
a tese dele era tão grande, é tão importante, tão revolucionária. Vimos o que ele escreveu na secção 1, não é? A importância que ele dava a esta nova forma de pensar e de fazer filosofia. Ele, se calhar, não conseguia provar que o contra-exemplo não era um contra-exemplo, ou arranjar maneira de reformular a sua teoria, a sua tese. Não quis deixar de fazer todo o trabalho que tinha pela frente por causa de um pormenor destes, que provavelmente não é assim tão fatal quanto isso, e ele tinha razão. Porque há muita gente que, entretanto, veio mostrar que provavelmente não é assim tão fatal quanto isso. Mas a atitude dele é que eu acho curiosa, percebes? Pois, sim. É? Pá, eu acho que, por exemplo, o curioso. Spinoza não deixava passar isso. Estás a Pois, ver o sistema do Spinoza, ou mesmo o Descartes, não é? Aquele pois, sistema dedutivo em que vem tudo direitinho por aí sim, afora. Isto encaixa no sistema do David Hume um bocadinho mais solto, um bocadinho mais livre, não é? Um bocadinho mais a ver sim, com o hábito, como as coisas normalmente funcionam. Isto sim, encaixa bem aqui. Não sim, encaixa num sistema metafísico, hipotético ou dedutivo, sim, sim, talvez. como era o do Spinoza. É como há bocado estávamos a dizer de uma maneira mais por causa da verdade e da novidade, não é? Que ele é Sim, mais livre a boa. escrever, não Boa, é? olha, já entrou aqui a novidade, estás a ver? Exato. Aceitar um contra-exemplo no meu sistema pode ser uma coisa boa. Exato, é isso. Pronto, olha, contra-exemplos, está bem, está. Deixa estar. Eu já vejo isso amanhã. Mas opa, ainda bem que ele não deixou de fazer o que fez com este contra-exemplo, senão tinha acabado e não tínhamos David Hume. Ele entrava num estado melancólico. Era engraçado termos um tratado de David Hume que acabasse aí. Tipo, a saber, tipo, em vez de teres as 12 secções, tinhas a dois, chegavas aí ao azul. Bem, desculpem lá. Olha, tinha tanto para vos dizer, mas afinal enganei-me. Mas afinal enganei-me. Realmente há aqui um azul que eu consigo ver sem. Eu consigo ter ideia sem ver. Pronto, muito boa noite. Muito bom. Investigação sobre o entendimento humano em uma secção e meia. Não, mas ele tinha já pago a edição com as páginas todas, ficava tudo em branco. Exato. Ele tinha 12 secções, ficou na segunda. Ele acrescentava assim uma secção com uma gama de azuis. Exatamente. Este azul cueca lixou-me a vida. Tudo culpa deste azul. Olha, vamos à 3. Estúpido. Sim, vamos lá. Esqueças que temos que lidar com aquela questão de se Deus é uma ideia que está ligada aos sentidos ou não. Sim. Não é? Ok. Sim. Então, secção 3, da associação de ideias. Pá, eu dava-lhe um título alternativo, é Como Criamos Raciocínios. Porque, repara, ele se tratou das ideias antes, na primeira secção, na segunda secção, na secção anterior a esta, a 3, tratou das ideias simples, se bem que ele fala da composição de ideias, quando ele fala de uma montanha, não é? E depois fala de ouro como duas ideias simples, e a montanha de ouro como uma ideia complexa de duas simples. Só que aqui é que entra aquela nossa questão, será que a montanha já é uma ideia simples, não é? Pois. Ou é um agregado de outras ideias? A montanha não é só a ideia, é um conjunto de pedras, tem que se destacar do pano de fundo do céu que está atrás e das nuvens que estão à volta e das árvores que estão lá. Como é que eu sei que uma montanha é aquela montanha? Já tenho uma série de ideias a delinear a montanha, mas o Hume não entrou por aí, nós também não vamos entrar. Não é? Mas na 3, percebemos que, quer dizer, nós quando pensamos, não temos só ideias soltas, não é? Nós juntamos ideias em raciocínios. Pois. Não necessariamente só em argumentos, mas juntamos as nossas ideias em raciocínios. Daí o título da secção 3 ser da associação de ideias, que para mim é da criação de raciocínios. Pois. Ele quer encontrar um princípio, neste caso encontra 3, não é? 3 categorias, eu não sei se ele chamou princípio. Ele começa por dizer que é um princípio, mas depois dá-nos 3 categorias ou 3 tipos de associação de ideias, não é? Que é a semelhança, nós podemos associar ideias por semelhança, não é? Ele dá o exemplo agora não tenho aqui o livro, era o quadro e o original, tipo uma paisagem pintada e a paisagem real, ou a cara da minha mãe pintada e a minha mãe, não é? Sim. Por exemplo, uma maçã, se eu disser maçã, tu pensas em quê a seguir? Maçã. Sim. O que é que pensas? Associas a quê? Por semelhança. Maçã? Por semelhança, sei, é uma série de frutas.
A pera, por exemplo, não é? Peras, de laranja, sim. É uma forma de pensarmos, é assim, por semelhança, não é? Uhum. A outra é ele chama-lhe contiguidade, não é? Pois, contiguidade, Ele dá o sim. exemplo da sala e da cozinha. A pessoa pensa numa sala e deve pensar, e em princípio poderá pensar num quarto adjacente Pois, à que sala que é a cozinha. é Não uma é? espécie de proximidade espaço-temporal, não é? Tipo, Exatamente. Se eu pensar em Portugal, penso em Espanha, não é? em Espanha, sim, sim. Por exemplo. Pois, Pronto, há estes dois. E depois há a terceira forma de associarmos ideias, que é a causa e efeito. Não é? Eu penso pois, na ferida que tive ontem e penso pois. na dor que estava associada. Não é? Uhum. Pronto, e Sim. aqui é, como é que é dizer, não é o zénite, como é que é aquele ponto onde nós chegamos e a partir daqui vai descambar tudo? É exatamente aqui. É a causa e Exato. efeito. Esta forma que nós temos de Sim, associar sim. ideias, né, em Sim, raciocínios, que nunca ninguém, até o David Hume, tinha sequer pensado que era problemática, e daí está a genialidade e a originalidade dele. Ele sim, pega sim. nisto, que é coisas tão simples quanto eu sei que se deixar cair este copo ao chão com vinho, ele vai cair com o vinho tinto no tapete, e daqui a 5 minutos eu estou a ouvir a minha mulher aqui aos berros, porque fiz uma nota no tapete. Isto é causa e efeito, não é? Pois, É causa e efeito. sim, Entornar vinho dá lugar a berros. sim. Ou uma bola de bilhar, que é o exemplo que ele dá, toca noutra bola de bilhar e nós sabemos que a segunda bola de bilhar vai ter uma determinada direção, que se nós formos uns bons jogadores de bilhar, sabemos exatamente onde vai bater. Exatamente, Não é? exatamente. Sim, Até sim. algo causa outra coisa que é o seu efeito. Sim? Pois. Mas tu, Pá, há bocado, sim. uh, tu falaste em criação de raciocínios. Tu achas que é isso que ele tem em mente? Por exemplo, Hum. na cena da semelhança, não é simplesmente. Talvez seja, não é? Talvez Opa, não é uma forma. só, mas eu acho, sei lá, alguém Pois, quando está a pensar livremente ou a fazer brainstorming, ou aquelas sim, pessoas que não conseguem manter um foco numa conversa, não é? exato, E tu estás a falar de uma viagem e ela de repente lembra-se que o avô nos anos 50 fez uma viagem à África e resolve, pá, exato. se a pessoa não está Ok. propriamente a fazer um raciocínio, está a ligar ideias, não é? Está a ligar ideias, pois. Mas na base dos raciocínios estão estes três tipos Não é, de associação, não é? ok. Uma coisa que Acho é que semelhante. eu estava a pensar, que, por exemplo, aqui no. Não sei se. uh, não sei se é muito convincente isto. Por exemplo, em relação à semelhança, o exemplo que ele dá, eu não creio que seja feliz. Por exemplo, o quadro de Napoleão, Hum, digamos, faz-nos pensar em Napoleão. hum. Ele diz que é por semelhança, mas não é, não é? Tipo, a relação não é de semelhança. A relação é outra relação, não é? É a relação de representação. Tipo, o quadro não se assemelha, ou melhor, tem traços que se assemelham ao Napoleão, mas há coisas que se assemelham muito mais ao Napoleão. Eu estou agora a ser um bocado preciosista, nem Eu sei acho que bem sim, porquê. eu acho que estás, eu acho que Mas estás. pronto. Mas, sei lá, Até porque esses dois sim, primeiros ele vai deixá-los para trás, não lhe vai interessa. deixá-los, pois. O que interessa é a relação de causa e efeito, não é? Pois, Repara que porque são estranhos, convenhamos, acho eu. sim, talvez, opá, mas lá Eu está, é acho que aquilo que eu são, disse há pouco ao Tiago, pois, é dos primeiros pioneiros da mente, não é? Dos primeiros, sim, ele tem que arranjar alguma coisa, pois de certeza que outras pessoas depois dele pensaram sobre isto e pois, já desconstruíram e já pois, amassaram e já tornaram sim, isto num pó muito mais fino, não é? Ele agora exato. é pó grosso, não é? É grão ainda. Exato, exato. Ele próprio Mas, admite também, ele também aí admite que são os três princípios que lhe ocorrem. sim, sim, Lhe sim, sim, ocorrem, sim. tipo, ele, se calhar, porventura haverá mais, Sim, mas sim. E ocorrem ele mesmo. em várias Não partes da obra, pelo menos eu estou-me a lembrar de uma em que ele diz, mesmo que eu erre aqui, estou a dar hipótese a que as pessoas melhorem daqui para a frente. é? Exato, É a exato. forma que ele tem, é uma forma científica de Olha, Na, pensar, não é? na tua tradução também aparece na parte final desta secção uma dissertação sobre as narrativas poéticas. Uh, aparece isso na tua Não, secção. no fim da secção 3 Sim. não há poesia nenhuma aqui, não. Não, então não sei como é que a minha é. Acho que é uma versão posterior, É uma versão pós-moderna. sim, que aparece uma dissertação sobre a forma como ele aplica Olha, mas estas repara, ó, Tiago, repara categorias. como isto é profundamente científico. Ele dizer que está a preparar terreno e aí encara a hipótese de outras pessoas a seguir a ele melhorarem. Eu não estou a ver o Leibniz Sim, ou o Hegel, ou o Hegel veio depois dele, mas pronto, mas é um racionalista.
ou o Platão, Sim, 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 ou o sim. Spinoza, o Descartes sim, mas não estou a ver o Spinoza nem o Leibniz a dizer alguém vai melhorar isto, Pois, não é? Os racionalistas apresentavam-nos o trabalho feito, é assim, é isto, acabou. Vejam, exato, babem-se a olhar para o meu exato. trabalho. Ele não diz, ele diz, eu vou arriscar isto, pá, não tenho a certeza se é verdade, se alguém me corrigir, ótimo, até desafia-nos às vezes a corrigi-lo, mas se eu tiver errado, é uma hipótese de alguém melhorar aquilo que está. Agora, onde eu acho que podíamos acabar hoje, já é muito tarde. Sim, Nesta ideia de causa e efeito, tentar criar aqui um suspense à la Hitchcock, exato, para as pessoas exato. depois ouvirem o nosso próximo podcast, que é Sim, esta noção de causa e efeito, que até David Hume nunca ninguém tinha percebido que era problemática. sim, Pá, uma bola de bilhar bate na outra e ela vai para ali, tudo bem, é assim que as coisas são. sim, E não vamos ainda levantar o véu, vamos ter que trabalhar isto bem, não é? Mas é algo que poderá potencialmente deitar por terra tudo, até o próprio empreendimento científico que se estava a começar exato, nessa altura, não é? exato. Até o edifício da ciência pode cair todo por terra se esta relação de causa e efeito não for o que é esperado dela. Pois, exatamente. Sim, sim, sim. É isso. Vai ser. Isso vai aparecer na secção 5. Começa a preparar a namorá-la na 4, Já na 5 vem, na 4 na 5 vem tudo abaixo. vem tudo abaixo, não é? Na Pois, 5 vem exato. tudo abaixo. Então, olha, Mas já para na a 4 já se... próxima abordamos a 4 e a 5 e talvez a 6, não sei. Podemos ir mais, sim, acho que sim, acho que Porque podemos ir mais. pode acontecer. Acho que podemos fazer, deixa-me ver aqui, se eu não estou em erro, já as li assim de viés, mas acho que podemos chegar à 7. Há 7, pronto. 4, Depois 5, entra 6, pela 7. questão, Ok. depois entra pela questão da liberdade, por aí fora. Não Está sei, bem. depois vemos. Podemos se calhar Pode só um para ser. a liberdade. E depois temos o Sim. último, o 12, que é da filosofia académica ou cética, que fecha o ciclo, quando ele quer lançar a metafísica toda às chamas. Esse aí é top. Pois, sim, sim. Ok. Mas esta aqui, Próxima. olha, lembras-te quando eu te disse que levava o livro para o café, ficava a ler e até tinha preparado 2 horas para ler, mas chegava ali, tinha lido, imagina, 1 hora e 3 quartos, e em vez de avançar para a parte seguinte, seria a secção 4, não vou ler, vou deixar para amanhã, Ok. sabes? Porque Sim, percebia que vinha aí alguma coisa grande, exato. percebia Sim. que isto vai dar merda, isto vai dar nitidamente merda. Sim, 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 sim. Mas, Tanto que yeah, yeah. foi isto que acordou o canto do sono dogmático, como nós dissemos. Exatamente, exatamente. Sim, sim. Por isso amanhã, pá, não sei quando é que, um dia destes, depois falamos. Está bem, depois falamos, mas Vamos falar para mim algo depois. vamos falar da merda que o Jung Exato. causou Yeah. à volta dele. Sim, sim. Vai ser fixe. Vai ser bom. Olha, grande abraço, obrigado, pá. Olha, abraço Um então. abraço a todos. Tchau, 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 tchau. tchau. Tchau.